Queridos irmãos, eu quero louvar a Deus por mais uma vez nos encontrarmos nessa casa de culto e de louvor ao nosso Deus. E eu tenho louvado ao Senhor, porque Deus, todos os dias, todo o tempo, Ele se faz presente na nossa vida e a palavra dEle se renova nos nossos corações, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida, para o seu coração, nessa noite. E eu não sei quanto você tem buscado se relacionar com esse Deus, não sei quanto Deus tem sido presente na sua vida, em meio às nossas atividades seculares, em meio aos grandes problemas, em meio às grandes vitórias também, porque nós vivemos de lutas e vivemos de vitória, vivemos de experimentar de Deus, de aprender de Deus, e em meio às lutas, as nossas vidas, Deus se revela de forma graciosa e bondosa com a nossa vida. E eu quero dizer a você que está aqui nessa noite, cada dia busque crescer no Senhor, na palavra do Senhor, busque crescer em relacionamento com o Senhor, porque quando nós crescemos em intimidade com Deus, em relacionamento com Deus, certamente Ele se revela à nossa vida. Amém? Que Deus assim possa cada dia se revelar a mim e a você. Maria, nós estamos orando por você, pelos seus netos, pela sua luta, tá bom? Fique firme que o vento passa. Maria está cuidando de uma netinha que foi atropelada, o outro está lá internado, né? Com pneumonia. Deus possa continuar cuidando da sua vida. Irã, muito bom te ver aqui. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo no meio de nós, tá bom? Querido, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 6. Andrés, Deus te abençoe. Deus te abençoe no meio de nós. 1 Timóteo 2, de 1 a 6. Esse texto, Paulo está trazendo alguns conselhos ao seu irmão, pessoa em que Paulo tinha uma influência grande na vida dele, e ele trazia algumas orientações a esse jovem pastor chamado Timóteo, e essas orientações de Paulo, essas exortação de Paulo à vida de Timóteo, não é apenas para o pastor, mas é para todos os cristãos, todos estão em Cristo Jesus. Eu quero que você se atente para essa palavra. 1 Timóteo 2, de 1 a 6. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graça a Deus, em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todas as outras que têm autoridade, para que possam viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isto é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Essa foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nessa noite, para que o Teu Espírito Santo possa ministrar
nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido, ler e falar sobre oração parece já um tema muito, muito já conhecido pela igreja. Principalmente quando nós estamos num contexto em que as pessoas que aqui estão são pessoas que já vêm numa boa caminhada de vida cristã. Mas em algum momento da nossa vida nós nos deparamos com a palavra do Senhor e ela fala de forma muito especial nos nossos corações. E esse é um texto que tem falado muito a mim nos últimos dias, entre aquilo que eu sou desafiado a fazer pela própria palavra de Deus, pelo próprio conselho de Deus, entre aquilo que eu sou exortado a fazer e entre aquilo que eu quero, que eu gosto e que eu desejo fazer. E é interessante pensar nisso, que eu hoje quero falar sobre o desafio da oração. E se nós fôssemos olhar para a igreja e para o contexto nosso eclesiástico, oração não é desafio, oração é relacionamento com Deus, porque desafio é superar obstáculos, desafio é vencer barreiras, desafios é superar algo que nos impede de alcançar os nossos objetivos. E oração é ou não é desafio? Eu creio que oração é um desafio para a vida de uma igreja que deseja crescer em intimidade com Deus, principalmente quando a teologia da oração é abordada por um homem chamado Paulo, que o tempo todo desafiava a igreja a orar, mas numa perspectiva muito mais desafiadora. Por quê? Quando nós pensamos na oração, nós pensamos em ir a Deus numa busca muito própria, numa busca de um interesse pessoal. Como é bom, não sei se você já teve esse privilégio de debruçar aos pés dos meus filhos e dizer: Deus, eu quero que o Senhor abençoe o meu filho, eu quero que o Senhor prospere na vida dos meus filhos, eu quero que o Senhor cuide do futuro dos meus filhos. E às vezes a gente vai orando e ao mesmo tempo que orando, ensinando, orientando. Hoje eu fiquei surpreendido que orei com as crianças ali e os 6 meninos pediram, sabe o quê? Emprego. Falei, que maravilha, Jesus. Os meninos estão orando pedindo emprego. Um começou a pedir emprego, todo mundo pediu emprego. Eu quero que ore pelo meu futuro emprego. Que coisa boa, Os meninos com 6, 5 anos já estão orando pelo emprego. Bando de trabalhador. Coisa boa isso. Mas a oração, ela desperta em nós um grande ensinamento. Um grande ensinamento. E a proposta teológica de Paulo é muito desafiadora. Principalmente quando nós vamos para Romanos 12, 14, que Paulo vai dizer que o grande desafio da oração é orar pelos nossos inimigos. O grande desafio da oração é orar, é fazer uma oração pelos aqueles que nos perseguem. Eu quero fazer um exercício com você, e ainda que você não queira fazer, saiba você que sua mente e o nosso coração às vezes não nos permite não fazer algumas coisas, mas eu quero que você pense em 3 pessoas, 2 pessoas, 1 pessoa, 3, que tem sido um calo no seu sapato nos últimos dias. Ainda que você não queira pensar, eu tenho certeza, se tem, já veio à mente na hora. Ainda que nós não queremos pensar, ainda que eu não estou aberto para fazer esse exercício, a nossa mente traz aquelas pessoas que têm se tornado para nós motivo de tropeço, que têm se tornado motivo das nossas aflições, das nossas angústias. E eu quero que você olhe, porque o versículo 1 de Paulo, quando ele escreve a Timóteo,
ele o desafia, e ele diz que, a propósito, que o grande obstáculo da oração é orar por todos. Todos. Veja o texto, versículo 1. Faça em primeiro lugar, acima de tudo, oração, pedidos, súplicas a Deus em favor de todos. E aí, meu irmão, nesse todos, vem a lista completa. Daquele que eu quero e daquele que eu não quero. E saiba você que nesse todos está a pessoa que veio à tua cabeça nessa noite. E para nós é um desafio. E é um desafio porque quando nós vamos para Romanos 12, nós só queremos pensar na brasa da cabeça da pessoa, né? Que diz que a gente deve confiar a justiça a Deus e fazer o bem para que a brasa seja colocada. E nós só lembramos da brasa quando a gente está com muita raiva. Mas nós esquecemos que a justiça de Deus virá sobre a vida dessa pessoa. E isso é desafiador. O cristianismo é algo desafiador. E aqui Paulo está dizendo para Timóteo que se ele de fato, ele tem a disposição de entrar nesse negócio, de entrar nessa vida cristã, de ser um exemplo, ele precisa entender isso na sua vida. E preste atenção, irmãos, para que isso não passasse despercebido a Timóteo, a seriedade e a profundidade disso, Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, eu quero que você comece a orar pelo diabólico Nero, porque naquele momento quem estava no comando, no poder, era o diabólico Nero, que torturava cristão, que matava, que queimava, que levantava calúnia, que fazia maldade, atrocidades, queimava crentes em praça pública. E aí Paulo olha para ele e diz: orem pelas autoridades, para que possamos viver uma vida calma e pacífica. Esse é o desafio do cristianismo. Essa é o evangelho paradoxal de Jesus. É você pensar naquele que tem se levantado contra a tua vida e dizer: Deus, eu quero que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor derrama toda sorte de bênção, que o Senhor tenha misericórdia dessa vida. Nós somos chamados a viver um cristianismo que vai muito além daquilo que eu quero, para viver o querer de Deus. Por isso Paulo vai dizer que o morrer para mim é lucro, ganho, e o viver para mim é Cristo. O morrer para mim é ganho, e o viver para mim é Cristo. É esse Paulo que exorta a igreja a orar o tempo todo, que estava muitas vezes encarcerado. É esse Paulo que depois é morto pela mão desses governantes, que nos desafia a orar por esses. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quantas vezes durante esse ano você orou por um político? Quantas vezes você orou pelo prefeito da nossa cidade que não conserta as nossas ruas? Hoje eu levei uma pessoa para alugar a minha casa, para ver a casa no Coramar. Ele disse: a sua casa é boa, mas a rua é ruim. Eu falei: é culpa do prefeito, a rua é ruim. Não é culpa minha, né? E eu tenho que abençoar ele. Eu tenho que sair de lá dizendo: Deus, abençoe nosso prefeito. Tenha misericórdia dele. Tenha misericórdia da sua vida. Como olhar para o cliente que entra na sua empresa, consome o seu produto e amanhã não te paga, e ele depende da sua oração e da sua intercessão. E, amados irmãos, é interessante olharmos para o desafio desse texto. E parece até, versículo 3 diz que isso é bom. E Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Presta atenção. O texto diz, versículo 3, que isso é
bom e Deus gosta disso. Percebe que aqui, irmão, às vezes nós não percebemos uma palavra. O grande proposta de Deus em nos ensinar é como se Deus tivesse... Eu tenho 2 meninos. Aí menino às vezes briga, não briga, Getúlio? E briga um com o outro, né? Às vezes o tempo fecha. E aí, quando eu pego eles numa dessa, eu falo assim: dá um abraço no seu irmão. E eles dá um abraço no seu irmão. E eles vão lá e abraçam, pedem desculpa. E eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto de ver isso. Sabe por quê? Porque eu estou produzindo crescimento na vida dele. Quando Deus olha para um crente orando por um perseguidor, Ele está dizendo: esse meu filho está crescendo, esse meu filho está amadurecendo, esse meu filho está entendendo a proposta do que eu quero para a vida dele. E é por isso que Ele diz: eu gosto disso. Deus gosta disso. Deus gosta que os seus filhos orem pelos que os perseguem. Versículo 4. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer quem? Ele. Vejam só, Ele está dizendo que ainda que Nero fosse tão mau, ainda que os nossos governantes sejam tão maus, ainda que os nossos inimigos sejam tão maus, o desejo de Deus é que eles se salvem. Por isso Jonas entrou em crise, por isso a crise de Jonas. Porque era muito para a cabeça de Jonas entender a maldade de Nínive e entender o desejo de Deus em salvar Nínive. E às vezes nós vivemos esse conflito o tempo todo. Nós queremos determinar Deus quem Ele salva e quem Ele não salva. E em vez de nós abençoar, nós ficamos amaldiçoando. E aí nós estamos andando na contramão da palavra de Deus. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Pois existe, versículo 5, um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, que é quem? Jesus Cristo. Esse evangelho que é contrário à nossa mentalidade caída de pecado, é o evangelho da cruz, é o evangelho de Jesus Cristo. Eu costumo dizer que é preciso passar por essa peneira que é Jesus Cristo para entender a salvação. Quando ele está dizendo aqui que Jesus Cristo é aquele que leva o homem até a Deus, ele está dizendo: isso que eu estou propondo a vocês precisa passar pela peneira da cruz. Na cruz, Deus não olhou quem era bonzinho, Ele não olhou quem era melhorzinho, Ele olhou pela misericórdia, pela graça e pelo seu perdão, e lá Ele morreu pela humanidade caída, pela transgressão, e lá Ele morreu pelo pior homem, pelas piores pessoas. E é esse evangelho que Paulo vai dizer que ele nos constrange. Esse amor nos constrange, porque esse amor é grande demais para que nós possamos compreender, senão pela ótica dos olhos de Cristo Jesus. Porque Ele deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. E aí, irmão, nós precisamos todos os dias entender que somos livres do pecado pelo amor, não por merecimento próprio. E todos que serão livres não serão por merecimento, mas pela graça redentora de Cristo Jesus na cruz. Nós precisamos viver como igreja, separados, santos, irrepreensíveis, amáveis,
entregues, fiéis a essa palavra. Todos os dias nós precisamos chorar pela nossa nação. Todos os dias nós precisamos clamar ao Senhor pelos nossos inimigos. Todos os dias nós precisamos pegar a nossa listinha da oração. Pegar a nossa listinha da oração. E na listinha da sua oração estão quem? Todos. E aí você tem que ir lá na sua listinha da oração e dizer assim: esse nome eu não queria que estivesse aqui. Esse aqui eu não queria que estivesse aqui. Esse também não. Aí você marca na sua listinha de oração com aquela caneta, com marcador de texto. E você fala assim: Senhor, tenha misericórdia de mim e me ensina a amar esses que estão marcados. Porque isso é o que o cristianismo precisa produzir na minha vida e na sua vida. Esse é o grande desafio do cristianismo. É amar, dando o direito de não ser amado. É isso que nós precisamos permitir que a palavra produza em nossa vida. Dizer: Deus, esses que estão marcados, eu não gostaria que estivessem, mas eu quero que o Senhor me ensine a amar cada um deles. Que o Senhor me ensine a perdoar. Que o Senhor me ensine a ter misericórdia, para que os meus pecados não impeçam as minhas orações de chegar diante do Senhor. Porque na oração de seleção, que eu seleciono o que eu quero orar, por quem eu quero orar, essa oração está com um problema chamado pecado, que impede ela de ser respondida. Porque se nós não amamos a quem vemos, se não perdoarmos a quem nos tem ofendido, Ele também não reconhecerá a nossa necessidade de perdão. Querido irmão, eu quero nessa noite dizer a você que veio aqui, dizer a você que está reunido nesse lugar: nós nos reunimos nessa casa para orar ao Senhor. Nós nos reunimos neste lugar para buscar ao Senhor em oração. E eu louvo a Deus porque Deus tem produzido na vida das pessoas, pela sua palavra, um desejo grande de crescer em santidade, de crescer em intimidade e viver como pessoas separadas. Sabe, irmãos, sabe quando alguém tem um probleminha com um amigo, ou sabe quando alguém tem uma dificuldade com uma pessoa, qualquer que seja, o que acontece? Se ela não resolver, a conversa começa a perder, o diálogo deixa de existir, já não existe mais intimidade, já não tem mais o que se falar, já não tem mais aproximação. Daqui a pouquinho você passa por ela e já nem percebe ela mais ali. E às vezes, nós estamos fazendo assim com Deus. Nós perdemos a intimidade porque nós falhamos em algum lugar. E isso nos constrange em olhar para Deus e deixar que Deus olhe para dentro de nós. E aí nós vamos nos afastando um pouquinho. E aí eu não tenho muita coisa para falar com Deus, que eu estou envergonhado. E o tempo da oração é muito longo da minha igreja. Para que orar tanto assim? E aí eu não tenho o que falar com meu Deus. E eu vou perdendo o relacionamento. E aí eu encontro com Deus algumas vezes no culto. Por outras vezes eu passo por Ele e nem o percebo. Porque não tenho mais esse contato com meu Deus. E nós vamos nos afastando, e quando nós vemos, nós estamos longe do relacionamento com Deus. Faça, irmãos, irmã que está aqui nessa noite, da sua vida, uma vida diária de oração. Faça do seu viver um viver diário de oração, porque a oração nos leva para uma vida de santidade. A oração
nos leva para uma vida de santidade. Porque eu não consigo dobrar os meus joelhos diante do meu Deus se eu estiver vivendo uma vida contaminada pelo pecado. Que o Espírito Santo de Deus possa levar você de volta para a presença de Deus. Que você possa dizer: Deus, se eu estou vivendo assim, mostre onde eu caí. Por que eu não consigo mais orar? E eu quero nessa noite restaurar o relacionamento contigo. Eu quero nessa noite que o Senhor venha sobre a minha vida. E eu quero viver a cada dia uma vida debaixo da tua autoridade. E que as pessoas vejam Cristo, vejam o plano de Deus de salvação através da minha vida. Feche seus olhos e fale com Deus. Fale com Deus nesse momento, querido. Que você possa encontrar no silêncio do seu coração a sua intimidade com Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você entrou aqui e falou: eu tenho vivido assim. Eu tenho vivido já essa intimidade. Essa oração não é, essa mensagem não é para a minha vida. Eu já tenho desfrutado disso. Então, meu irmão, diga a Deus obrigado por essa oportunidade em Cristo Jesus de estar na sua presença. Porque não existe lugar melhor para nós estarmos do que na presença de Deus. Na presença de Deus nós nos tornamos irmãos, irmãs, pessoas firmes, pessoas firmadas. Se você tem vivido essa experiência da presença de Deus, não saia daí, não saia daí, continue aí na presença de Deus, continue firme na rocha, continue fortalecido no Senhor, porque os dias são maus, os dias são maus. E a palavra de Deus diz que nós devemos vigiar e orar para que nós possamos resistir os dias maus. Nós estamos vivendo dias maus, dias difíceis, dias de turbulências. Por isso, continue posicionado na presença de Deus. Mas se você tem se sentido frágil, se você tem se sentido abatido, fala: Deus, eu quero ir para a tua presença. Tenha misericórdia de mim, me lava dos meus pecados, me purifica, Senhor, e me aceite com o teu sangue na tua presença. Ó Deus, obrigado, Jesus. Obrigado pelas vidas que estão aqui nessa noite. Obrigado por essa palavra, Deus, que é viva e produz, Pai. Renova em nossos corações. Renove a tua igreja a viver em oração, a andar em oração, a se colocar o tempo todo nas tuas mãos. E que assim nós possamos andar firmados e seguros na tua palavra. Ah, Deus, tenha misericórdia dos nossos governantes. Tenha misericórdia, Jesus, desse povo injusto, mas que carece tanto do teu amor, Jesus. Pessoas vazias, pessoas vivendo uma profunda solidão na sua alma. Ó Deus, coloque ao lado dessas pessoas homens, mulheres que possam levar o teu amor até elas. Quantos, Deus, políticos que já não dormem mais, uma vida sofrida, Deus, uma vida miserável, e muitas vezes porque nós temos omitido em cumprir o nosso papel de igreja, de interceder por este povo. Deus, tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso prefeito, dos nossos vereadores.
Tenha misericórdia da liderança, Deus, que o Senhor tem levantado no nosso país, Jesus. Ó Jesus, tenha misericórdia, ó Deus, aquelas pessoas que se levantam de forma errante para humilhar, ó Deus, aqueles que têm vivido debaixo da Tua palavra, para extorquir. Ó Deus, que o Teu amor alcance essas vidas, que o Teu amor, ó Pai, possa inundar os seus corações, e que como a Tua igreja nós possamos viver, ó Pai, que o Senhor possa nos fortalecer e nos dar a ousadia de Estevão, ó Deus, o amor de Estevão, que clamou pelos seus perseguidores até o último momento da sua vida, que colocou cada um deles diante do Senhor, dizendo: Pai, tenha misericórdia dessas pessoas, porque elas não sabem o que faz. Que o Teu amor, ó Pai, possa alcançar essas vidas, e que nós façamos a diferença por viver esse amor do Senhor, aonde o Senhor nos colocar. Em nome de Jesus, nos abençoe, no nome de Jesus, amém e amém.